Fala moçadinha, hoje a gente vai falar sobre Atomic Design, que é uma metodologia didática criada pelo Brad Frost. Inclusive, se você não sabe quem que é ele, eu deixo já como tarefa de casa pra você dar uma pesquisada, porque meio que eu também não sei quem que é não. Tô brincando, é lógico que eu sei, né? Ele organizou o Design System em atos, moléculas, organismos, template space. Então, dessa forma, os times conseguem escalar a produção de entregáveis independentemente. Isso é maravilhoso. Tá, mas e aí, como que é na prática isso, no dia a dia mesmo, né? Se você conhecer a rotina de uma empresa de TI, vai ver que existem diversos times, squads que precisam ser um pouco independentes, e se eles trabalharem com o Agile e Scrum, você vai notar também a necessidade que tende a agir no processo de decisão um pouco mais afiada. Por exemplo, em um refinamento de uma feature, uma funcionalidade, onde o time conclua que é preciso trocar um input por um select. Ter recursos de UI disponíveis faz com que essa ação seja muito simples e não envolva esforço extra para criar e customizar um novo componente, um novo select, mesmo que seja apenas um campo. Então, para que isso ocorra, o time de UI e UX precisa ter desenvolvido um excelente trabalho em Atomic Design, disponibilizando previamente uma boa gama de estruturas de interface pré-modeladas e já responsivas. Isso é importante, porque o uso ele pode ser variado. Então, para que você entenda exatamente o contexto do que se trata essa abordagem, a gente vai fazer um exemplo. Então, aqui a gente tem um cenário típico onde temos um UI kit, onde foi projetado já os ícones, qual que seria o estilo, a tipografia, enfim, esse é um projeto bem pequeno, só para ser usado como exemplo mesmo, mas aqui já tem projetado os cards, os ícones e o ritmo que as coisas vão andar nesse projeto. E aqui a gente tem a primeira tela de exemplo. Então, o Atomic Design ele diz o seguinte: esses ícones aqui, eles são os átomos. Então, eles é a menor medida ali que você vai ter no seu design. No caso, caso eu juntar todos esses átomos aqui, ó, que é o menu, que é o informe aqui, a tipografia, a cor branca dos graus e tudo mais aqui, e se eu juntar isso tudo em um grupo, eu vou ter então uma molécula. Então aqui eu tenho uma molécula formada de vários átomos. Olha que beira aula de ciência isso, biologia. Eu não sei nem o que estuda átomo, oh, meu Deus do céu, que burro. Tá, então eu tenho aqui já um elemento, porém, para o designer, esse daqui é uma molécula que está formando um organismo dentro da metodologia, né? Porém, cara, para o desenvolvedor, isso aqui é só um ícone e um texto, e um ícone de menu. Você precisa equiparar essas linguagens. Por quê? Porque o desenvolvedor ele olha esse mesmo bloquinho aqui, ele olha isso daqui e ele sabe que esse grau aqui ele não é fixo, ele é dinâmico. Então ele vai vir via uma chamada de API, ou seja, quem sabe vai ser um componente separado de tudo isso daqui. Quem sabe esse grau ele vai ter que vir junto com o informe de ícone aqui. Então esses dois terão que ser um organismo à parte, eles terão que ser um componente. E aí você está tentando conversar com ele dizendo que essa molécula ela tem que ser separada da... Isso não funciona. Então, compreender como que o desenvolvedor ele pensa, ele trabalha, ajuda muito no desenvolvimento final do projeto de conversação entre os times, tá? Então, a gente tem aqui mais um átomo que se juntou com outros átomos, que se formou uma molécula dentro do organismo do card. Então, o card é um organismo ali, que está inserido dentro do template, que é isso tudo aqui, que se caso eu colocar informações reais, como Marabá, e aí sim eu tenho um formato final de como mais fiel de como seria esse app dessa página, aí sim eu tenho uma página.
Enquanto tiver informações mocadas e como cidade tiver, sei lá, grau aqui 00, ele é apenas um template. Então é uma ideia de como será essa página. Por quê? Porque isso daqui de repente pode vir aqui do lado ainda. Eu posso aproveitar diversos elementos, mas a partir do ponto que eu termino de fazer é o formato final, então pode se chamar de página. Porém, para o desenvolvedor, template e página meio que é a mesma coisa. É por isso que esse conceito está dentro do Design System, que é para auxiliar times de design a se entenderem ali dentro do que eles estão construindo. Para o desenvolvedor, a linguagem é um pouco diferente. Esse card para você é apenas um organismo formado das moléculas e dos átomos, lógico. Porém, para o desenvolvedor, ele é um componente completo, aonde ele vai ter que puxar dinamicamente a cidade, quais são os dados dessa cidade. Isso daqui, esses ícones embaixo aqui, quem sabe, dependendo do caso, serão um outro componente dentro desse componente principal. Então, se caso ele trabalhe com Angular, com React, Vue, Flutter, a estrutura do projeto, isso DevTeam, ele conversa e tudo mais, e ele vai estruturar como que é mais viável. Porém, a componentização é um assunto que deve ser discutido também com o time de design, porque ao elaborar essa página, vocês têm que estar já prevendo esse tipo de comportamento. O que é chamado de API? O que é loop de repetição? A gente tem um loop bacana aqui desse, no caso que seria aqui um organismo, né? Que é um loop dos informes daquele dia, que ele se repete aqui também, ó. E enquanto esse daqui, ele aparece só quando tem alerta. Aqui a gente tem outras telas mais elaboradas, que são páginas, né, dentro do conceito, aonde, com base no design já pré-elaborado do UI Kit que você entregou, você já tem o padrão de select, você já tem o padrão de checkbox, você tem já os padrões de tags, ou seja, fica muito mais fácil, de repente, na discussão que o time de desenvolvimento vai ter entre eles para ver se realmente precisa de um select aqui, ou se caso o cara vai ter que imputar a informação, fica muito mais fácil ele precisar de um campo, ele ir lá no kit dele, copiar esse campo. Logicamente que a gente aqui está na nível de prototipagem, né? Você estaria falando a nível de código, né? Você teria uma página dessa com todos os códigos já fiéis ao que foi prototipado. Mas ele pegaria aquele trecho de código e tudo mais e colocaria lá no campo que ele precisa. Então não precisou mover ninguém de outro departamento ou acionar um designer para fazer esse ajuste. As coisas estão todas prontas. Então você apenas pega de um canto e joga no outro. Igual também para outras páginas. Ó. A gente tem todo o fluxo aqui já pensadinho em todas as hipóteses, seja ele precisar de uma tela de login, seja ele precisar de um modal, os padrões de ícones já estão criados, listagem também. Então isso tudo facilita muito no fluxo e no rendimento do trabalho tanto do Dev Team quanto do Design Team. Dificilmente, se você trabalha em uma empresa que possui um departamento de UX e UI, você vai escutar que fulano fez uma molécula muito legal. Aquele organismo ele tá da hora. Esses termos eles são apenas para didática e organização. Desenvolvedores em geral eles utilizam outros termos, utilizam os termos da estrutura do projeto, por exemplo. Para eles geralmente tudo é elemento HTML, é classe, é função, é componente da tela. Essa equivalência de linguagem é muito importante no dia a dia para que um saiba o que o outro está falando. Não dá para chegar no dev e falar, sei lá, meu consagrado, aquele organismo precisa ser mais performático. Meio que
um não vai entender o que o outro está querendo dizer. Por isso a importância de você fazer pesquisas exploratórias, entender mais ou menos como é que funciona o mundo do outro, para você poder se comunicar melhor com ele, né? Você conversa com desenvolvedores nos termos deles, porque eles precisam entender o que você está falando, e não adianta você falar de design system, ou querer colocar conceitos sem mostrar de fato qual que é a relevância deles dentro do que a gente está construindo e tudo mais. Então você precisa entrar no mundo deles para você poder ser entendido por eles, entende? E ao final de tudo, entregáveis e guias para esse dev team trabalhar independentes. E sempre que necessário, você atualizará esse repositório com novos átomos, com novas moléculas, com elementos novos, e o time todo vai poder trabalhar com essas novas opções, vai poder ter novas ideias, de repente, enfim, vai seguir um fluxo, né? Então isso dá ao time uma escala que é possível você ser independente, tanto para o dev team como para o design team. Então todo mundo podendo trabalhar na microestrutura que o outro montou, ao final você acaba tendo peças planejadas já pré-projetadas, como um quebra-cabeça mesmo, e de forma rápida e ágil. E por fim, como que eu trabalho com o Atomic Design? Eu prefiro iniciar pelo fim, porque a construção disso eu vejo igual a ciência do conceito mesmo, né? Você tem o todo e aí você consegue estudar o que formou o todo. Então você tem anatomia ali, né? Você vai dissecando e tal, e aí você chega, enfim, no cerne das questões. Eu prefiro focar na criação do design do UI, e posterior a isso eu vejo que eu criei todos os átomos. E aí a minha preocupação, o meu foco todo fica apenas em identificar e separar cada um para documentar, né? O que é o que, qual que vai ser reaproveitado, qual que é uso único e tudo mais. E é exatamente esse o meu processo de criação e desenvolvimento. Pode ser que seja diferente do seu, isso é totalmente normal. Isso tem funcionado para mim. Logicamente que depende do tamanho do time, do ritmo da empresa, da metodologia, mas eu espero que esse apanhado de informações possa ajudar você no processo de descobrir qual que é o seu caminho, ou auxiliar o seu time a descobrir esse caminho. A gente se vê num próximo vídeo, espero que tenha sido muito útil essas informações para você.